No velório da minha mãe, quando todos foram embora, meu avô e seus 7 amigos me prenderam naquele quarto dos fundos. Agora você pertence a nós, sussurrou ele no meu ouvido. Por anos, aqueles 8 homens de respeito não imaginavam que eu já estava tecendo a teia que destruiria tudo o que eles mais valorizavam. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. É um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês hoje. Meu nome é Janete Silveiro, uma senhora de 78 anos que hoje vive tranquilamente aqui em Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina. O mar se tornou meu refúgio e minha cura depois de tantas tempestades que enfrentei na vida. Hoje, meus dias são preenchidos com coisas simples que me trazem alegria. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, eu preparo meu chimarrão e caminho pela praia sentindo a areia fria nos pés. Dizem que não é comum ver uma senhora da minha idade com os pés descalços na areia, mas isso me conecta com a terra e me lembra que estou viva, que sobrevivi a tudo. Depois da caminhada, volto para casa e começo a costurar colchas de retalhos. Cada pedacinho de tecido conta uma história, sabe? Cores vibrantes para os dias de alegria, tons escuros para os momentos difíceis. Quando termino uma colcha, dou para alguma família necessitada da comunidade. Comecei esse trabalho depois que uma tempestade destruiu várias casas aqui há uns 15 anos. Vi tantas famílias sem nada para se aquecer que peguei meus tecidos guardados e fiz minha primeira colcha. Desde então, já fiz mais de 200. As pessoas me chamam de Vovó dos Retalhos. Minha casinha fica de frente para o mar, bem simples, mas muito aconchegante. Nas paredes, tenho fotografias de paisagens que eu mesma tirei. Nunca gostei muito de fotos com pessoas. Prefiro guardar as memórias das pessoas no coração. O cheirinho de café está sempre no ar, e meu jardim de ervas na varanda é meu pequeno cantinho de cura. Tenho melissa, alecrim, manjericão e outras ervas que aprendi a cultivar com minha avó materna. E antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês. Me contem aqui nos comentários de qual cantinho desse Brasilzão vocês estão me assistindo e em que horinha do dia esse vídeo chegou até vocês. Com uma xícara de café quentinho de manhã, na pausa do almoço ou já deitadinho se preparando para dormir. Eu adoro ler cada comentário de vocês e imaginar quem são as pessoas que dedicam um tempinho do seu dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Vamos criar essa corrente de carinho? Sabe, meus queridos, hoje vou compartilhar com vocês uma história difícil, mas que carrega um grande ensinamento sobre como a paciência e a inteligência podem ser armas mais poderosas que a força bruta. Uma história de como transformei minha dor em poder sem jamais manchar minhas próprias mãos. É uma jornada que começou há muitos anos, em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde as aparências enganavam e os homens de bem escondiam sombras terríveis por trás de seus sorrisos. Nasci em Estrela, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, em 1947. Era um lugar onde todos se conheciam e os segredos viajavam de boca em boca mais rápido que o vento minuano. Nossa casa ficava afastada do centro, uma construção antiga de madeira com uma varanda comprida que abraçava todo o terreno. O quintal era enorme, com pés de laranja, bergamota e jabuticaba que meu pai, Leopoldo Silveiro, cuidava com tanto carinho. Papai era um homem quieto, trabalhava na única serraria da cidade. Suas mãos sempre cheiravam a madeira fresca e, apesar da aparência rude, tinha um coração mole como manteiga quando se tratava de mim e de minha mãe. Dele herdei os olhos verdes e a teimosia. Mamãe, Aparecida Silveiro, era professora na escola municipal, uma mulher bonita, de cabelos pretos como a noite e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Tinha uma voz doce para ensinar e firme para educar. Foi com ela que aprendi o amor pelos livros e a importância de estudar. Tínhamos uma vida simples, mas nunca nos faltou comida na mesa ou amor no coração. Aos domingos, depois da missa, era tradição ir à casa dos meus avós paternos para o almoço em família.
Vô Ernesto Silveiro era um homem respeitado na cidade, dono de muitas terras e do único mercado de Estrela. Todo mundo o tratava com reverência, tirando o chapéu quando ele passava. Vó Clotilde era uma senhora de poucas palavras, sempre ocupada com os afazeres da casa e obediente ao marido. Lembro dela sussurrando histórias para mim enquanto me ensinava a bordar, sempre com um olhar distante, como se estivesse presa em outro lugar. Cresci brincando de esconder entre os pés de milho na plantação dos fundos da nossa casa. Minha melhor amiga era Celina, filha do padeiro, uma menina de bochechas rosadas e risada fácil. Juntas, inventávamos histórias, fazíamos bonecas de pano e sonhávamos com o dia em que iríamos para a capital estudar. Na escola, eu me destacava nas aulas de português e matemática. Essa menina tem futuro, dizia o diretor. E mamãe sorria orgulhosa. Mas nem tudo eram flores. Desde pequena, percebi que algo estranho acontecia quando meu avô Ernesto e seus amigos se reuniam no galpão da nossa propriedade para jogar cartas e beber cachaça. Eram sempre os mesmos 8 homens. Meu avô, o delegado Horácio, o juiz Tadeu, o padre Inácio, que só tirava a batina nessas ocasiões, o doutor Nicanor, médico da cidade, o banqueiro Eustáquio, o prefeito Odilon e o fazendeiro Gervásio. Eles se chamavam de Irmandade da Acácia e tinham um anel igual, com o símbolo de uma folha. Mamãe não gostava dessas reuniões. Quando eles chegavam, ela me levava para o quarto e fechava a porta. "Não saia daqui até eu chamar", dizia com uma firmeza que me assustava. Uma vez perguntei por que papai nunca participava desses encontros. "Seu pai é um homem decente, filha", foi sua única resposta, sussurrada enquanto me abraçava forte. Em Estrela, todo mundo sabia que esses 8 homens comandavam tudo. Nada acontecia sem o conhecimento e aprovação deles. Se alguém precisava de um empréstimo, de um tratamento médico urgente ou enfrentava problemas com a lei, era a eles que recorria. E eles ajudavam, sim, mas sempre cobravam um preço. Às vezes em dinheiro, às vezes em favores, às vezes em coisas que ninguém ousava comentar. Lembro-me de uma manhã de inverno, eu tinha uns 10 anos, quando vi Dona Etelvina, que morava na rua de baixo, chorando na nossa porta. Seu filho mais velho tinha se envolvido em uma briga e estava preso. Ela suplicava que mamãe intercedesse junto ao meu avô para libertá-lo. "Ele vai me ajudar, mas sabe o que vai pedir em troca, Aparecida? E eu não posso. Minha filha só tem 15 anos. Soluçava ela. Foi a primeira vez que vi minha mãe enfrentar meu avô. Ela foi até a casa dele e voltou tarde da noite, com o rosto marcado pelo que parecia ser um tapa, mas o rapaz foi solto no dia seguinte. O tempo foi passando e eu crescendo, observando tudo com os olhos curiosos de criança que aos poucos compreende as nuances da vida adulta. Quando completei 12 anos, mamãe começou a adoecer. No início, eram apenas tosses frequentes, depois vieram as febres e o cansaço constante. "Doutor, Nicanor disse que era tuberculose. Papai vendeu um pedaço de terra que tínhamos para pagar o tratamento, mas nada parecia fazer efeito. Foi nessa época que comecei a notar os olhares estranhos que meu avô Ernesto me lançava quando pensava que ninguém estava vendo. Um arrepio corria pela minha espinha cada vez que ele me chamava de minha princesinha e me sentava em seu colo com as mãos ásperas acariciando meus cabelos. Mamãe, mesmo doente, sempre encontrava uma desculpa para me afastar dele. Janete precisa estudar. Janete tem que me ajudar com os remédios. Ela sabia. Sem dizer com palavras, ela me protegia como podia. Nossa vida simples na casa de madeira com varanda foi se transformando com a doença da mamãe. As risadas foram substituídas pelo som da sua tosse. Os domingos na casa dos avós se tornaram raros. Papai trabalhava cada vez mais para pagar os remédios, chegando em casa apenas para dormir algumas horas antes de voltar para a serraria. E eu, aos 12 anos, assumi responsabilidades de gente grande. Cozinhava, limpava, dava os remédios e ainda estudava, porque mamãe insistia que eu não podia abandonar a escola. "Nunca deixe que tirem seu conhecimento, filha",
Ela sussurrava nos momentos de lucidez: é a única coisa que ninguém pode arrancar de você. O inverno de 1960 foi o mais frio que já vivemos em Estrela. Os ventos cortantes pareciam penetrar até os ossos, mas nenhum frio era comparável ao que senti quando mamãe partiu. 13 anos, eu tinha acabado de completar 13 anos quando ela fechou os olhos pela última vez, segurando minha mão e tentando sorrir para me dar forças. Seja forte como eu sei que você é, minha pequena, foram suas últimas palavras. O velório foi realizado na sala da nossa casa, como era costume na época. Vieram pessoas de toda a cidade prestar suas últimas homenagens à professora querida, que tinha educado tantas crianças. Eu observava tudo como se estivesse fora do meu corpo, vestida com um vestido preto que mamãe tinha costurado para as festas da escola e que nunca imaginei usar para me despedir dela. Papai estava destruído, sentado num canto, recebendo abraços e palavras de conforto que não pareciam alcançá-lo. Seus olhos, sempre tão vivos, estavam opacos como janelas embaçadas pelo tempo. Vó Clotilde me abraçava de tempos em tempos, mas seus abraços eram vazios, mecânicos. E meu avô Ernesto circulava pela casa como se fosse o dono de tudo, inclusive da nossa dor. Minha neta vai morar comigo agora, anunciou ele para todos que chegavam, sem nem consultar meu pai. Leopoldo precisa trabalhar e uma menina dessa idade precisa de supervisão. Ela terá tudo do bom e do melhor na minha casa. Eu não queria ir. Algo dentro de mim gritava para não sair da minha casa, para não me separar de papai. Mas naquela cidade, naquela época, a palavra do patriarca era lei. E meu pai, quebrado pela perda e pelas dívidas do tratamento de mamãe, não tinha forças para contestar. À medida que a noite caía, as pessoas foram se despedindo, voltando para suas casas. O enterro seria na manhã seguinte. Logo restavam apenas algumas mulheres preparando café na cozinha, meu pai adormecido de exaustão na cadeira e meu avô com seus 7 amigos inseparáveis, reunidos ao redor da mesa da sala, conversando em voz baixa e tomando cachaça. Vá descansar um pouco, menina, disse minha avó, me empurrando gentilmente em direção ao meu quarto. Amanhã será um dia difícil. Obedeci, embora soubesse que não conseguiria dormir. Deitei na minha cama ainda vestida, abraçando o xale de crochê que mamãe tinha feito para mim. O cheiro dela ainda estava lá, e isso me trouxe um pouco de conforto. Ouvi as vozes abafadas vindo da sala, o tilintar dos copos, ocasionalmente uma risada contida que parecia tão fora de lugar naquela casa de luto. Não sei quanto tempo se passou quando ouvi passos no corredor. Pensei que fosse papai finalmente indo se deitar, mas a porta do meu quarto se abriu lentamente e a silhueta do meu avô apareceu contra a luz fraca do corredor. Princesinha, ele sussurrou, você não deveria estar sozinha numa noite como esta. Venha comigo. Algo na voz dele me fez recuar contra a parede. Estou bem aqui, vô. Obrigada. Mas ele insistiu, entrando no quarto e se sentando na beira da minha cama. Seu hálito cheirava a cachaça e cigarros. Agora que sua mãe se foi, alguém precisa cuidar de você, e eu vou garantir que tenha tudo o que merece. Suas mãos começaram a acariciar meus cabelos, descendo pelo meu rosto. Instintivamente me afastei. Foi quando ele agarrou meu braço com força. Venha comigo. Os homens estão esperando para dar os pêsames pessoalmente à netinha do Ernesto. É uma honra, sabia? Tentei me soltar, mas ele era forte demais. Pai, pai, gritei, esperando acordar meu pai. Mas no estado em que ele estava, duvido que ouvisse um trovão. Meu avô me arrastou pelo corredor até o quarto dos fundos, onde guardávamos as ferramentas e onde, naquela noite, os 7 amigos dele estavam sentados em círculo, com copos de cachaça nas mãos. Quando entramos, todos se levantaram, como se prestassem algum tipo de reverência. Aqui está ela, a joia da família Silveiro, anunciou meu avô, me empurrando para o centro do círculo. 13 anos recém-completados, pura como água de fonte. Chegou a hora dela ser iniciada na tradição da nossa irmandade.
Olhei em volta, para os rostos daqueles homens que eu conhecia desde que nascera. O delegado Horácio, que sempre me dava balas quando me via na praça. O doutor Nicanor, que tinha tratado da minha mãe. O padre Inácio, que nos domingos me abençoava na igreja. Todos me olhavam de uma forma que eu nunca tinha visto antes, com um brilho estranho nos olhos que fez meu sangue gelar. Vocês juraram segredo sobre o que acontece nas nossas reuniões, continuou meu avô, tirando do bolso aquele anel com o símbolo da folha de acácia. Esta noite é especial. É a nossa forma de honrar a memória de Aparecida e fortalecer os laços da nossa irmandade. Naquele momento, percebi com terror o que estava prestes a acontecer. Tentei correr, mas o juiz Tadeu bloqueou a porta. Para onde vai com tanta pressa, menina? Não quer ser parte de algo maior que todos nós? Por favor, supliquei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Deixem-me ir. Meu pai vai procurar por mim. O prefeito Odilon riu. Seu pai está dormindo como uma pedra. Demos um remedinho especial no café dele, cortesia do nosso querido doutor aqui. Doutor Nicanor sorriu, erguendo seu copo em um brinde silencioso. Eu olhava de um para o outro, incrédula. Estes homens, estes pilares da nossa comunidade, eram monstros disfarçados de benfeitores. Isso não é certo, disse com a voz trêmula, buscando algum resquício de humanidade naqueles olhos. Minha mãe acabou de morrer. Vocês são amigos do meu avô. O senhor é um padre. Apontei para o padre Inácio, que apenas baixou os olhos, sem demonstrar qualquer remorso. Deus perdoa tudo, minha filha, ele murmurou, especialmente o que é feito em nome da tradição. Meu avô se aproximou novamente, segurando meu queixo com força. Sua mãe sabia disso, sabia? Era para ser ela, anos atrás. Mas seu avô materno a tirou daqui antes que pudéssemos iniciar o ritual. Quebrou a tradição. E veja só o que aconteceu com ele. Morreu, acidentalmente, afogado no rio. E sua mãe voltou para Estrela, casou-se com seu pai, mas sempre soube que um dia a dívida seria cobrada. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Mamãe sabia? Era por isso que ela sempre tentava me manter longe do meu avô? Era por isso que ela tinha aquele olhar de pavor sempre que a Irmandade se reunia? Não acreditem nela se ela falar alguma coisa, continuou meu avô, dirigindo-se aos outros. Diremos que é o choque pela morte da mãe, que está confusa, inventando histórias. Naquele momento, em meio ao terror, algo mudou dentro de mim. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Parei de chorar. Parei de suplicar. Olhei fixamente para cada um daqueles rostos, gravando-os na minha memória, jurando silenciosamente que um dia eles pagariam pelo que estavam prestes a fazer. O banqueiro Eustáquio foi o primeiro a notar a mudança. O que houve com ela? Por que está nos olhando assim? Ela tem o mesmo olhar da mãe, comentou o fazendeiro Gervásio, parecendo subitamente desconfortável. Aquele olhar que promete vingança. Bobagem, riu meu avô, me empurrando para o centro do círculo que eles formavam. Ela é apenas uma menina. O que poderia fazer contra homens como nós? Nós somos a lei aqui. E então, no mesmo teto onde o corpo da minha mãe ainda estava, aqueles 8 homens, liderados pelo meu avô, decidiram que meu luto seria o palco para seu ritual de poder. Fechei os olhos e me transportei para longe dali, para um lugar dentro de mim onde eles não poderiam me alcançar. Prometi à memória da minha mãe que sobreviveria, que encontraria uma forma de fazer justiça. Na manhã seguinte, no cemitério, enquanto o caixão da minha mãe descia à terra, eu estava lá, de pé, com o rosto lavado e o vestido preto engomado, como se nada tivesse acontecido. Meu avô e seus amigos também estavam lá, vestindo seus ternos escuros e expressões solenes de pesar. Hipócritas. Recebiam condolências e ofereciam palavras de conforto aos outros, enquanto me lançavam olhares de aviso. Ninguém percebeu a mudança em mim. Ninguém notou que a menina que enterrou a mãe não era mais a mesma que tinha velado seu corpo na noite anterior. Eu havia morrido também, de certa forma, e nascido novamente com um único propósito: sobreviver para me vingar.
Os dias que se seguiram ao enterro da mamãe foram um borrão de dor e silêncio. Como meu avô havia anunciado, fui levada para morar na grande casa de 2 andares que ficava na praça central de Estrela. Uma casa imponente, com móveis de madeira escura e pesada, retratos de família nas paredes e um silêncio opressivo que parecia engolir qualquer alegria. Meu pai vinha me visitar aos domingos. Ele estava cada vez mais magro, com olheiras profundas e um cheiro permanente de serragem e cachaça. Nossos encontros eram vigiados pela presença constante da minha avó ou do meu avô, nunca nos deixando a sós. Eu queria gritar para ele, contar o que havia acontecido, implorar para me levar embora dali. Mas as palavras ficavam presas na minha garganta, sufocadas pelo medo e pela vergonha. "Está gostando de morar aqui, filha?" perguntava ele, tentando sorrir. "Estou bem, pai", respondia eu, enquanto meu avô observava com um sorriso satisfeito no canto da sala. O que poderia dizer? Que à noite, quando todos dormiam, eu trancava a porta do meu quarto e empurrava a cômoda contra ela? Que guardava uma tesoura debaixo do travesseiro? Que acordava gritando, revivendo aquela noite terrível? A escola se tornou meu único refúgio. Ali, por algumas horas, eu podia fingir que era apenas uma menina normal. Mergulhava nos estudos com uma intensidade que assustava até os professores. "Nunca vi alguém tão jovem ler livros tão complexos", comentou minha professora de português quando me encontrou com um romance de Machado de Assis nas mãos. Mas mesmo na escola, eu não estava completamente segura. O filho do delegado Horácio, Augusto, estudava na mesma turma e fazia questão de me lembrar, com olhares e sorrisos maliciosos, que sabia o que tinha acontecido. "Meu pai disse que você é especial", sussurrou ele um dia, encostando-me contra a parede do corredor. "Disse que um dia vai me levar para conhecer a Irmandade também." À noite, quando voltava para a casa do meu avô, era recebida com exigências cada vez mais severas. Tinha que servir o jantar para ele e para a minha avó, lavar e passar suas roupas, limpar a casa inteira. "Uma mulher precisa aprender a servir", dizia a vó Clotilde, sem nunca me olhar nos olhos. Eu sabia que ela sabia. Seu silêncio era uma forma de cumplicidade e havia as reuniões. A cada 2 semanas, a Irmandade se reunia na sala de estar da casa do meu avô. Nesses dias, eu era trancada no meu quarto desde cedo. Para sua própria proteção, dizia meu avô com um sorriso que fazia meu estômago revirar. Eu ouvia as vozes, as risadas, o tilintar dos copos. Às vezes, ouviam-se vozes femininas também. Moças jovens da cidade que eram trazidas para servir os homens importantes. Algumas delas eu conhecia da escola. Depois dessas noites, elas não apareciam por dias, e quando voltavam, tinham o mesmo olhar vazio que eu via no espelho todas as manhãs. Nas raras vezes em que via meu pai, ele parecia cada vez mais distante, como se estivesse desaparecendo aos poucos. "Vou para Porto Alegre procurar trabalho", disse ele num domingo, 6 meses após a morte da mamãe. "Quando me estabelecer lá, venho buscar você." Mas eu sabia que ele nunca viria. Porto Alegre era apenas uma desculpa para fugir das memórias dolorosas de Estrela, da casa vazia sem a presença da mamãe, da filha que agora vivia com o sogro que ele secretamente desprezava. Não o culpava. Parte de mim queria fugir também. Numa tarde de outono, quase 1 ano após aquela noite terrível, estava no meu quarto quando ouvi uma discussão acalorada no andar de baixo. Desci silenciosamente as escadas e me escondi atrás da porta da cozinha. "Ela está fazendo perguntas, Ernesto." Era a voz do Dr. Nicanor, tensa e preocupada. "Quer saber detalhes sobre a morte de Aparecida, se não haveria outras opções de tratamento." "E o que você disse a ela?" respondeu meu avô, com sua voz sempre controlada. "O que sempre dizemos. Tuberculose avançada, tratamento indisponível na nossa região." Mas ela não pareceu convencida. "Está investigando outras mortes também. A do velho Menezes no ano passado, a da jovem Marlene há 2 meses. Meu coração disparou. Outras mortes?
O que minha mãe realmente sabia? Ela é inteligente demais para o próprio bem, assim como a mãe, suspirou meu avô. Observe-a mais de perto. Se continuar com essas perguntas, talvez precise de um tratamento especial do doutor. Congelei ao ouvir aquelas palavras. Estavam falando de mim. Estavam planejando me silenciar, como talvez tivessem silenciado minha mãe. Subi as escadas correndo, meu coração martelando no peito. Ao entrar no meu quarto, tranquei a porta e caí de joelhos, ofegante. Eles não haviam apenas profanado meu corpo naquela noite terrível. Eles talvez tivessem matado minha mãe. Ou, no mínimo, não a trataram adequadamente quando poderiam tê-lo feito. Naquela mesma noite, quando todos dormiam, arrisquei-me a sair do quarto. Desci silenciosamente até o escritório do meu avô, um cômodo proibido onde ele guardava seus documentos e onde a Irmandade ocasionalmente se reunia para assuntos mais oficiais. A porta estava trancada, mas eu sabia que ele escondia uma chave reserva na moldura do quadro no corredor. Com mãos trêmulas, peguei a chave e abri a porta, fechando-a atrás de mim. O luar entrava pela janela, iluminando parcialmente o ambiente, a mesa de madeira maciça, as estantes de livros, o armário de bebidas. Comecei a vasculhar as gavetas da mesa, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Na terceira gaveta, encontrei um livro de registros. Ao abri-lo sob a luz fraca da lua, vi uma lista de nomes, datas e valores. Alguns nomes eu reconhecia, pessoas da cidade que tinham pedido ajuda à Irmandade. Ao lado de cada nome havia anotações. Terreno no sul da cidade. Filha mais velha. Serviços na prefeitura. Silêncio permanente. Continuei procurando e no fundo de outra gaveta encontrei um envelope com fotografias. Fotografias que fizeram meu sangue gelar. Moças jovens, algumas que eu conhecia da escola, em situações que nenhuma menina da minha idade deveria ver. E em várias delas, lá estavam eles, os 8 homens da Irmandade, com seus anéis de acácia. Subitamente, ouvi passos no corredor. Rapidamente, coloquei tudo de volta nos lugares, mas guardei uma das fotografias onde apareciam os 8 membros claramente identificáveis. Escondi-me atrás da pesada cortina de veludo no momento em que a porta se abriu. Era meu avô, em seu robe de seda, com um copo de uísque na mão. Ele olhou em volta, desconfiado, como se sentisse que alguém havia estado ali. Aproximou-se da mesa, verificou as gavetas. Por um momento terrível, pensei que seria descoberta. Mas então o telefone tocou na sala, sobressaltando-o. Após um último olhar pelo ambiente, ele saiu, fechando a porta. Esperei alguns minutos, o coração quase saindo pela boca, antes de sair do meu esconderijo. Rapidamente, voltei para meu quarto, escondendo a fotografia entre as páginas do meu diário, que mantinha oculto sob uma tábua solta debaixo da cama. Naquela noite, deitada na escuridão, tomei uma decisão. Não podia enfrentá-los diretamente. Eram poderosos demais. Não podia fugir, me encontrariam. Só me restava uma opção: ser mais esperta que eles, observar, aprender, descobrir seus pontos fracos e um dia, quando menos esperassem, usar esse conhecimento contra eles. A menina assustada que tinha sido arrastada para aquele quarto dos fundos na noite do velório estava lentamente dando lugar a uma jovem calculista, observadora, paciente. Comecei a prestar atenção em tudo. Conversas interrompidas quando eu entrava em uma sala, nomes sussurrados, documentos deixados brevemente sem supervisão. "Você está diferente, Janete", comentou minha avó um dia, enquanto eu servia o chá. Mais quieta. "Estou apenas me adaptando, vó", respondi com um sorriso ensaiado. "Aprendendo meu lugar." Ela assentiu, satisfeita com a resposta, sem perceber o duplo sentido das minhas palavras. Eu estava, de fato, aprendendo meu lugar. Não o lugar que eles queriam que eu ocupasse, mas o lugar de onde poderia observá-los melhor, coletar informações, planejar. As semanas se transformaram em meses. Meu pai raramente aparecia.
e quando o fazia, estava cada vez mais abatido, consumido pela bebida e pela culpa. Meus 14 anos chegaram sem celebração. Na escola, me tornei ainda mais fechada, falando apenas o necessário, observando tudo. Certa tarde, voltando da escola, passei pela casa do juiz Tadeu. Sua esposa, Dona Matilde, estava no jardim, regando as flores. Ao me ver, acenou para que eu me aproximasse. Como vai, Janete? Faz tempo que não a vejo na igreja aos domingos. Tenho estudado muito, Dona Matilde, respondi, forçando um sorriso. Seu avô deve estar orgulhoso. Ela sorriu, mas havia algo triste em seus olhos. Sabe, às vezes penso que vocês, moças jovens, têm sorte de ter homens tão respeitáveis cuidando de vocês. Nem todas têm essa proteção. Algo na forma como ela disse aquilo me fez prestar mais atenção. Havia amargura em sua voz, uma ponta de ressentimento. A senhora está bem, Dona Matilde? Ela olhou ao redor, como se verificando se estávamos sozinhas. Tantos anos casada com um homem que todos respeitam, e o que tenho a mostrar? Uma casa vazia e marcas que ninguém vê. Ela puxou discretamente a manga do vestido, revelando hematomas no braço. O juiz da cidade, o homem que decide o destino dos outros, não consegue controlar a própria raiva dentro de casa. Naquele momento, algo se iluminou na minha mente. Os homens da Irmandade não eram invencíveis. Tinham segredos, fraquezas, vulnerabilidades, e eu começava a descobrir quais eram. O inverno de 1962 chegou mais rigoroso que o normal em Estrela. Eu completara 15 anos, e aos olhos da cidade, era a neta exemplar do respeitado Ernesto Silveiro, estudiosa, obediente, quieta. Poucos notavam as olheiras permanentes sob meus olhos, resultado de noites insones, ou a forma como me encolhia involuntariamente quando algum homem se aproximava demais. Por quase 2 anos, vivi naquela casa como uma sombra, movendo-me pelas paredes, tornando-me quase invisível. E nesse tempo, transformei-me numa observadora atenta e paciente. Cada vez que a Irmandade se reunia, eu encontrava formas de ouvir suas conversas, escondida atrás de portas ou através do duto de ventilação que conectava meu quarto ao escritório do andar de baixo. Anotava tudo em cadernos que mantinha escondidos. Nomes, datas, negócios, segredos. Lentamente, montava um quebra-cabeça cujas peças poderiam um dia destruí-los. Meu pai não voltou para me buscar. As poucas cartas que recebia dele de Porto Alegre eram breves e superficiais. Espero que esteja bem. Trabalho muito. Sinto sua falta. Eu respondia com igual brevidade, nunca revelando nada sobre minha vida real. Ele havia se tornado mais um fantasma, alguém que existia apenas em memórias cada vez mais distantes. Numa sexta-feira de julho, voltei da escola e encontrei a casa em alvoroço. Empregadas limpavam freneticamente, minha avó supervisionava a preparação de um jantar especial. O que está acontecendo? Perguntei a Zulmira, a cozinheira. É o aniversário da Irmandade, menina, ela respondeu em voz baixa. 15 anos desde a fundação. Seu avô está trazendo gente importante de Porto Alegre. Meu coração acelerou. Mais membros da Irmandade? Ou apenas convidados especiais? Você vai servir a mesa hoje, informou minha avó, entrando na cozinha. Vista o uniforme que deixei sobre sua cama. O uniforme era um vestido simples, mas bem mais curto e justo do que qualquer coisa que eu normalmente usaria. Engoli seco, mas assenti obedientemente. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Os membros habituais da Irmandade, é claro, mas também 3 homens de Porto Alegre, um deputado estadual, um desembargador e o dono de uma construtora. Posicionei-me discretamente no canto da sala, servindo bebidas conforme solicitado, tentando parecer invisível enquanto observava e escutava. A conversa girava em torno de um grande projeto, a construção de uma nova rodovia estadual que passaria por Estrela, valorizando enormemente as terras ao redor. Terras que, coincidentemente, haviam sido adquiridas pelos membros da Irmandade nos últimos anos.
O traçado oficial será aprovado na próxima semana, comentou o deputado, esvaziando seu copo de uísque. Graças ao nosso amigo desembargador aqui, a ação popular contra o projeto foi arquivada. E a construtora do Mendonça já está preparada para iniciar as obras, completou meu avô sorridente. Em 2 anos, nossas propriedades valerão 10 vezes mais. Um brinde à Irmandade da Acácia, propôs o juiz Tadeu, levantando seu copo. 15 anos de prosperidade e muitos mais pela frente. Enquanto servia mais uma rodada de bebidas, senti o olhar do deputado me seguindo pela sala. Um homem na casa dos 50 anos, com um sorriso que não alcançava os olhos. Quando me aproximei para servir-lhe, ele segurou meu pulso. Ernesto, você não me disse que tinha uma neta tão encantadora, comentou, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez sentir nua. Meu avô sorriu, aquele sorriso que eu tinha aprendido a temer. Regina está na casa da irmã em Cachoeira do Sul, disse, referindo-se à minha avó, que havia saído após servir o jantar. Janete é uma boa menina, sempre pronta para agradar nossos convidados especiais. O significado daquelas palavras pairou pesado no ar. Senti meu estômago revirar, mas mantive a expressão neutra. Não era a primeira vez que meu avô insinuava algo assim, mas geralmente eram apenas palavras. Desde aquela noite terrível, a Irmandade nunca mais havia me tocado, como se eu fosse propriedade exclusiva do meu avô, ou como se estivessem esperando algum momento especial, e talvez aquela noite fosse esse momento. A reunião continuou, com mais bebidas e risadas cada vez mais altas. Por volta das 10, meu avô acenou para mim. Janete, por que não mostra ao deputado Olímpio nossa coleção de licores no escritório? Tenho certeza de que ele gostaria de experimentar aquele uísque especial que guardamos para ocasiões como esta. O deputado sorriu, levantando-se. Será um prazer. Minhas pernas tremiam enquanto o guiava até o escritório. Uma vez lá dentro, ele fechou a porta e se serviu de uma bebida, observando-me com aqueles olhos frios. Então você é a famosa neta do Ernesto, disse, aproximando-se. Ele fala muito de você nas nossas reuniões em Porto Alegre. Diz que você tem um talento especial para manter segredos. Recuei até sentir a estante de livros contra minhas costas. O senhor deveria voltar para a sala, deputado. Os outros vão sentir sua falta. Ele riu, um som áspero que pareceu arranhar o ar. Eles sabem muito bem o que estou fazendo aqui. É assim que selamos nossos acordos mais importantes na Irmandade, compartilhando o que temos de mais precioso. Suas mãos estavam em meus ombros agora, pesadas, sufocantes. Fechei os olhos, aquela noite terrível de 2 anos atrás, voltando como um tsunami. Não de novo. Não conseguiria sobreviver a isso de novo. Por favor, sussurrei, a voz quebrando. Vamos, menina. Seu avô me garantiu que você já é experiente nisso. Ele riu novamente, seu hálito de álcool e charuto me envolvendo. Ou vai me dizer que a história da iniciação foi exagerada? Iniciação. Era assim que eles chamavam o que tinham feito comigo, como se fosse uma honra, um ritual. A raiva, que eu mantinha cuidadosamente controlada há tanto tempo, começou a ferver dentro de mim. Meu pai sabe o que vocês fazem? Perguntei subitamente, tentando ganhar tempo, minha mente trabalhando freneticamente. O deputado pareceu surpreso com a pergunta. Aquele bêbado? Não se preocupe com ele. Na verdade, ele está em Porto Alegre trabalhando para mim. Ou melhor, trabalhava. Tivemos que dispensá-lo semana passada. Bom funcionário, mas a bebida... Foi como se algo estalasse dentro de mim. Meu pai estava trabalhando para este homem? O mesmo homem que agora estava tentando... O círculo se fechava, a crueldade era completa. Sei que parece assustador no início, continuou ele, interpretando erroneamente meu silêncio. Mas você vai aprender a gostar. Todas aprendem. Aquela filha do padeiro, como era o nome dela? Celina? Resistiu no começo, mas agora... Celina. Minha amiga de infância. Havia meses que não a via na escola. Agora entendia por quê.
Em um movimento rápido, o deputado me empurrou contra a mesa. Chega de conversa. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez, finalmente se encaixou. Com uma força que eu mesma desconhecia, empurrei-o para longe. Não, disse, minha voz estranhamente calma. Você não vai me tocar. Ele pareceu atônito por um instante. Depois seu rosto se contorceu em raiva. Quem você pensa que é, sua... Antes que pudesse terminar, agarrei o abridor de cartas de bronze da mesa. Um objeto pesado e pontiagudo que meu avô usava como enfeite. Se você der mais um passo, vou gritar tão alto que todos na sala vão ouvir, e então vou contar a eles sobre os documentos. Que documentos? Ele perguntou, subitamente cauteloso. Os que provam que o senhor desviou dinheiro da campanha. Os que mostram como a construtora do Mendonça pagou propina para mudar o traçado da rodovia. Os documentos que meu avô guarda naquela gaveta ali, como garantia de que o senhor nunca vai traí-lo. Era um blefe completo, baseado apenas nos fragmentos de conversas que eu tinha ouvido ao longo dos meses. Mas a expressão no rosto dele me disse que eu havia acertado em cheio. Você está blefando, disse ele, mas havia dúvida em sua voz. Quer arriscar? Porque se eu gritar, se eu contar o que está tentando fazer comigo, meu avô vai querer me silenciar. E a única forma de fazer isso será abrindo aquela gaveta. E então, todos verão o que está lá dentro. Por um longo momento, ficamos imóveis, em um impasse silencioso. Então, lentamente, ele se afastou, ajeitando a gravata. Você é esperta, menina. Mais esperta do que seu avô percebe. Vá embora, sussurrei, ainda segurando o abridor de cartas. Diga que está passando mal, que precisa voltar para o hotel. Ele me estudou por mais um momento, então assentiu brevemente. Isso não acabou. Você não sabe com quem está se metendo. Nem vocês, respondi, surpreendendo a nós dois com a firmeza na minha voz. Quando ele saiu, fechei a porta e caí de joelhos, tremendo incontrolavelmente. O que eu tinha feito? O que aconteceria agora? Eles viriam atrás de mim? Me matariam como talvez tivessem feito com minha mãe? Fiquei ali por tempo suficiente para ouvir a movimentação na sala. O deputado anunciando que precisava se retirar, desculpas sendo trocadas, portas se abrindo e fechando. Então passos no corredor, pesados, determinados. A porta do escritório se abriu violentamente. Meu avô estava lá, o rosto vermelho de raiva. O que você disse a ele? Levantei-me lentamente, ainda segurando o abridor de cartas. A verdade. Que verdade? Ele avançou, ameaçador. Sobre os documentos, sobre a propina, sobre a rodovia. Ele parou, o rosto passando de vermelho para branco. Você não sabe do que está falando. Sei o suficiente, respondi, surpreendendo-me novamente com minha própria calma. Sei sobre a Irmandade. Sei o que vocês fazem com as meninas da cidade. Sei que talvez tenham matado minha mãe. Suas mãos se fecharam em punhos. Você acha que pode me ameaçar? Na minha própria casa? Você não é nada, Janete. Nada. Talvez não, concordei. Mas o que eu sei vale muito. E se algo acontecer comigo, outras pessoas vão saber também. Era outro blefe. Não havia ninguém em quem eu confiasse o suficiente para compartilhar o que sabia. Mas ele não precisava saber disso. Ele me estudou longamente, os olhos semicerrados. O que você quer? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Liberdade? Vingança? Justiça? Quero ir embora daqui, disse finalmente. Quero viver com meu pai em Porto Alegre. Seu pai é um bêbado desempregado. Ele cuspiu. Não tem condições de cuidar de você. Então me mande para um colégio interno. Em Porto Alegre ou mais longe ainda. Diga a todos que quer me dar uma educação melhor, que está me preparando para a universidade. Podia ver as engrenagens girando na mente dele. Se me mandasse para longe, se livraria de um problema, mas também perderia o controle sobre mim. E em troca? Perguntou finalmente. Em troca, não conto a ninguém o que sei. Não agora, pelo menos. Um longo silêncio se seguiu, pesado de cálculos e considerações.
Finalmente, ele assentiu. Uma única vez, bruscamente. Colégio interno em Porto Alegre. Você vai no próximo fim de semana. Mas entenda uma coisa, Janete. Se você alguma vez abrir a boca sobre qualquer coisa que acha que sabe, ninguém acreditará em você. E mesmo que acreditem, ninguém fará nada. Somos intocáveis nesta cidade. Mantive o olhar firme, apesar do medo que me corroía por dentro. Talvez nesta cidade, vô, mas o mundo é maior que Estrela. Naquela noite, trancada em meu quarto, chorei pela primeira vez em muito tempo. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio misturado com determinação. Eu iria embora. Escaparia daquele inferno. Mas não seria o fim. Seria apenas o começo. Sentada à escrivaninha, sob a luz fraca do abajur, comecei a escrever em um novo caderno. No topo da primeira página, com letras cuidadosas, escrevi: A Queda dos 8 Pilares. Embaixo, os nomes dos membros da Irmandade da Acácia, seguidos por tudo o que eu sabia sobre cada um deles. Era pouco ainda. Mas teria tempo, anos, se necessário, para completar aquelas páginas. Naquele momento, ajoelhada ao lado da cama, fiz uma promessa silenciosa à memória da minha mãe. Eles vão pagar, mamãe. Cada um deles. Não com sangue, mas com algo que valorizam muito mais. Sua preciosa reputação, seu poder, seu lugar de respeito. Vou arrancar tudo deles, um por um, e não vão nem perceber que fui eu, até que seja tarde demais. No domingo, parti para Porto Alegre. Meu avô contou a história que combinamos. Sua brilhante neta recebera uma bolsa de estudos no prestigiado Colégio Nossa Senhora das Dores, onde seria preparada para a universidade. A cidade de Estrela inteira comentou o acontecimento, vendo naquilo a generosidade de um avô devotado. Se alguém notou o contraste entre o corpo frágil da menina e seus olhos envelhecidos pelo sofrimento, ninguém comentou. Colégio Nossa Senhora das Dores. O nome parecia uma ironia cruel do destino, mas para mim representava libertação. Era um casarão antigo, de paredes grossas e janelas altas, administrado por freiras rigorosas que mantinham as alunas sob disciplina estrita. Para muitas, aquele regime era uma prisão. Para mim, que vinha de um inferno disfarçado de lar, era um refúgio. Seu avô deixou instruções específicas. Informou a Madre Superiora, Irmã Consolata, uma mulher alta de rosto anguloso e olhos perspicazes. Você não deve deixar o colégio sem autorização por escrito dele, nem receber visitas além das dele próprio. Assenti silenciosamente. Já esperava isso. Meu avô não correria o risco de me deixar circular livremente ou falar com meu pai. No entanto, continuou ela, observando-me com atenção, aqui dentro destas paredes, você estará segura, de tudo e de todos. Havia algo no modo como ela enfatizou aquelas palavras que me fez erguer os olhos. Por um breve instante, nossos olhares se encontraram e tive a inquietante sensação de que ela sabia. Não os detalhes, talvez, mas algo sobre minha situação. A senhorita tem os olhos de sua mãe, disse ela suavemente. Aparecida foi minha aluna, muitos anos atrás. Meu coração deu um salto. A senhora conheceu minha mãe? Um sorriso triste tocou seus lábios. Muito bem. Uma jovem brilhante, determinada. Ela também veio para cá em circunstâncias incomuns. As peças começavam a se encaixar. Minha mãe havia estudado ali. Talvez tivesse sido enviada por razões semelhantes às minhas? Será que a Irmandade existia há tanto tempo assim? Descanse hoje, disse a Irmã Consolata, levantando-se. Amanhã começarão suas aulas. E Janete? Ela hesitou na porta. Se precisar conversar, minha porta está sempre aberta. Nos meses seguintes, mergulhei nos estudos com uma intensidade que impressionou até as freiras mais exigentes. Matemática, literatura, história, ciências. Absorvia tudo com uma fome insaciável. Se o conhecimento era poder, como minha mãe dizia, eu me tornaria poderosa. 3 vezes meu avô veio me visitar.
Encontros breves e tensos, sob o olhar vigilante da irmã Consolata, que insistia em estar presente durante as visitas. Uma regra do colégio, dizia ela, embora eu suspeitasse que fosse uma proteção especial para mim. Você parece bem, comentou ele na terceira visita, os olhos estudando meu rosto em busca de sinais de rebeldia. Estou, respondi simplesmente. Mantendo nossa combinação? É claro. E o senhor mantendo a sua parte? Um músculo se contraiu em seu rosto. Seu pai pergunta por você. Senti uma pontada de esperança. Ele está bem? Consegui um emprego para ele na serraria do primo Augusto, aqui em Porto Alegre. Está sóbrio há 2 meses. Ele fez uma pausa, como se decidindo quanto deveria revelar. Ele não sabe que você está aqui. Pensa que está estudando em São Paulo. Mais uma mentira, mais uma manipulação, mas não demonstrei nenhuma reação. Obrigada por cuidar dele. Meu avô pareceu surpreso com minha gratidão, por mais falsa que fosse. Somos família, afinal. Sim, concordei, mantendo o olhar fixo no dele. E família é tudo, não é mesmo? Naquela noite, depois que ele partiu, procurei a irmã Consolata em seu escritório. Nos meses que passei ali, desenvolvemos uma relação de respeito mútuo, mas eu nunca havia me aberto completamente. Talvez fosse hora de arriscar. Irmã, comecei, hesitante. Minha mãe estudou aqui porque estava fugindo de algo, não é? Ela me observou por um longo momento antes de assentir lentamente. Sua mãe chegou aqui aos 16 anos, enviada por seu avô materno. Ela nunca falou abertamente sobre o motivo, mas havia sinais. Que sinais? O medo nos olhos dela, os pesadelos, a forma como tremia quando algum homem se aproximava. A freira suspirou profundamente. Vi os mesmos sinais em outras meninas ao longo dos anos. E agora, em você. Senti lágrimas queimando nos olhos, mas as contive. O que aconteceu com ela depois? Ela se formou, foi para a faculdade em Porto Alegre, tornou-se professora. Conheceu seu pai, casou-se. Irmã Consolata fez uma pausa. E então, por alguma razão que nunca compreendi, voltou para a Estrela. Eu a aconselhei a não ir, mas ela insistiu que precisava enfrentar seus medos. Ela enfrentou, sussurrei. E isso a matou. A freira estendeu a mão, cobrindo a minha. Janete, o que realmente aconteceu com sua mãe? Naquele momento, tomei uma decisão. Não podia carregar aquele peso sozinha. Precisava de uma aliada, alguém com conexões, alguém fora do alcance da Irmandade. Preciso lhe contar uma história, irmã, sobre 8 homens poderosos e um anel com o símbolo de uma folha de acácia. Nas horas seguintes, contei tudo. O velório, a noite terrível, os 2 anos vivendo sob o mesmo teto que meu agressor, as descobertas sobre a Irmandade, minha fuga negociada. Falei até ficar rouca, as palavras saindo como um veneno sendo expelido do meu corpo. Quando terminei, a irmã Consolata permaneceu em silêncio por um longo tempo, seu rosto uma máscara de indignação controlada. Eu sempre soube que havia algo errado em Estrela, disse finalmente. Meninas chegando aqui com os mesmos olhos assombrados, as mesmas histórias vagas sobre oportunidades educacionais, mas nunca imaginei algo tão sistemático, tão perverso. A senhora acredita em mim, então? Completamente. E vou ajudá-la. Como? Perguntei, um fio de esperança se acendendo. Tenho conexões, Janete. Meu irmão é promotor de justiça em Porto Alegre. Podemos ir à polícia, apresentar uma denúncia formal. Balancei a cabeça veementemente. Não, eles são poderosos demais. Tem amigos em todo lugar. Qualquer investigação oficial seria abafada, e então saberiam que falei. E se souberem... Deixei a frase incompleta, o medo implícito. A irmã Consolata me estudou longamente. Então o que sugere? Vingança, respondi simplesmente. Não com violência ou escândalos públicos que possam ser manipulados, mas destruindo o que eles mais valorizam, sua reputação, seu poder, seu lugar na sociedade. Um por um,
metodicamente, sem deixar rastros que levem a mim. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Podia ver a luta interna no rosto da freira, o desejo de justiça contra os princípios cristãos de perdão. Não é vingança, disse finalmente, como se lesse meus pensamentos. É justiça. E justiça, verdadeira justiça, não pode ser obtida através dos canais oficiais neste caso. A senhora vai me ajudar? Perguntei, quase sem respirar. Vou, respondeu ela com uma firmeza que me surpreendeu. Não como religiosa, mas como mulher. Como alguém que falhou em proteger sua mãe e não falhará com você. Nos anos seguintes, o Colégio Nossa Senhora das Dores tornou-se mais que um refúgio. Tornou-se minha base de operações. Irmã Consolata, usando sua posição respeitada e suas amplas conexões, começou a coletar informações sobre cada membro da Irmandade. Seu irmão, o promotor Hélio Monteiro, sem nunca saber todos os detalhes, fornecia acesso a registros oficiais, investigações arquivadas, rumores nos círculos jurídicos. Aos 18 anos, formei-me como a melhor aluna da minha turma e ingressei na Faculdade de Direito em Porto Alegre. Meu avô, satisfeito com meu aparente conformismo e boa conduta, concordou em financiar meus estudos. Mais uma forma de me manter sob controle, pensava ele. Mal sabia que cada aula de direito que eu assistia, cada livro de legislação que devorava, cada contato que estabelecia nos círculos jurídicos da capital, eram armas que afiava para usar contra ele e seus comparsas. Foi na faculdade que finalmente encontrei meu pai. Um encontro casual na rua, em frente a um café. Ele estava mais magro, mais velho, mais sóbrio e com um brilho nos olhos que há anos não via. Janete? Perguntou incrédulo. Minha filha? Nos abraçamos ali mesmo, na calçada, chorando abertamente. Ele me contou que trabalhava há 3 anos na serraria, que tinha um pequeno apartamento que havia entrado para um grupo de apoio para alcoólatras. Contou que meu avô lhe dizia que eu estava bem, estudando em São Paulo, mas que não queria vê-lo até que se endireitasse completamente. Ele mentia, pai, disse, segurando suas mãos. Estive aqui em Porto Alegre o tempo todo. Nos encontramos regularmente depois disso, reconstruindo aos poucos nossa relação. Nunca lhe contei toda a verdade sobre o que acontecera naquela noite no velório. Não queria que ele carregasse aquele peso, ou pior, que tentasse alguma ação impulsiva contra meu avô. Mas ele sabia que algo terrível havia acontecido, algo que mudara profundamente a menina que ele conhecera. Vou consertar as coisas, Janete, prometeu ele em uma de nossas conversas. Não sei como, mas vou. Não precisa, pai, respondi abraçando-o. Eu estou cuidando disso. Em 1968, aos 21 anos, formei-me em Direito. Meu pai estava na plateia, orgulhoso. Meu avô também, satisfeito por poder exibir a neta advogada aos seus conhecidos. A essa altura, eu já havia construído uma rede de contatos e informações que se estendia muito além de Porto Alegre. Antigas colegas do colégio, agora espalhadas pelo país em posições de relativa influência. O irmão da irmã Consolata, agora juiz federal. Colegas da faculdade trabalhando em escritórios de advocacia prestigiosos. A primeira peça do dominó caiu quase por acidente. O médico da Irmandade, Dr. Nicanor, veio a Porto Alegre para um congresso de medicina. Através de contatos no hotel onde ele se hospedava, consegui acesso ao seu quarto e plantei documentos comprometedores, registros falsificados de abortos ilegais realizados em sua clínica, com assinaturas forjadas de pacientes que eram esposas de homens influentes da região. Uma denúncia anônima levou a Polícia Federal a encontrar os documentos. O escândalo foi imediato. Mesmo sem provas concretas da autenticidade dos documentos, a mera suspeita foi suficiente para destruir sua reputação. Sua esposa pediu divórcio, sua clínica perdeu pacientes e, eventualmente, ele deixou Estrela, desacreditado e arruinado. Observei de longe, através dos jornais e dos relatos da irmã Consolata, que mantinha contato com pessoas na cidade. Um sentimento estranho me invadiu.
Não exatamente satisfação, mas uma espécie de fria confirmação. O plano funcionava, e era apenas o começo. O segundo a cair foi o delegado Horácio. Uma investigação sigilosa sobre corrupção policial, iniciada discretamente pelo promotor Hélio Monteiro a meu pedido, revelou um esquema de propinas que ele comandava. As provas, cuidadosamente coletadas ao longo de meses, foram esmagadoras. Ele perdeu o cargo, foi processado, condenado. O terceiro foi o banqueiro Eustáquio. Documentos sobre empréstimos fraudulentos e lavagem de dinheiro, encontrados por um auditor do Banco Central durante uma inspeção de rotina, levaram à intervenção no banco e à sua prisão preventiva. Para o prefeito Odilon, a estratégia foi diferente. Cartas anônimas enviadas à sua esposa revelaram um caso que ele mantinha há anos com a secretária. Fotos comprometedoras, obtidas através de um detetive particular contratado pelo irmão da irmã Consolata, foram anexadas. O escândalo familiar, somado a acusações de desvio de recursos públicos que, coincidentemente, surgiram na mesma época, destruíram sua carreira política. O fazendeiro Gervásio foi o quinto. Antigos documentos de propriedade que comprovavam que parte de suas terras havia sido tomada ilegalmente de pequenos agricultores décadas antes, foram descobertos nos arquivos do cartório e entregues às famílias prejudicadas. Um processo coletivo de reivindicação de terras, apoiado pro bono por um prestigioso escritório de advocacia de Porto Alegre, onde, coincidentemente, eu estagiava, resultou na perda de quase metade de suas propriedades. Para o padre Inácio, a queda veio através de uma jovem corajosa que, encorajada e protegida por mim através da irmã Consolata, denunciou os abusos que sofrera. Outras vítimas surgiram. A diocese abriu investigação, o transferiu para um mosteiro isolado no interior de Minas Gerais. O juiz Tadeu, talvez o mais difícil devido à sua posição, caiu quando gravações de conversas telefônicas comprometedoras, feitas com equipamento fornecido pelo promotor Hélio, que já suspeitava dele há anos, foram enviadas anonimamente ao Tribunal de Justiça. As gravações revelavam tráfico de influência, venda de sentenças, abuso de poder. Sua aposentadoria compulsória foi anunciada discretamente, para evitar escândalo maior ao judiciário, mas a notícia se espalhou. Um por um, ao longo de 5 anos, os pilares da Irmandade foram desmoronando. O último, meu avô, observava, impotente, a destruição de seu círculo. Aos 72 anos, isolado, com a saúde debilitada pela pressão e pelo medo constante de ser o próximo, ele mantinha apenas uma fração de seu antigo poder em Estrela. Em 1972, recebi um telefonema da irmã Consolata. Meu avô estava internado, vítima de um derrame. Os médicos não davam esperanças. Você vai vê-lo? Perguntou ela suavemente. Vou, respondi após uma longa pausa. Mas não como a neta que ele conhecia. 2 dias depois, entrei no quarto de hospital em Estrela. Meu avô estava irreconhecível, frágil, diminuído, conectado a tubos e aparelhos. Seus olhos se abriram quando me aproximei da cama. Veio para me ver morrer? Perguntou com voz fraca. Vim para me despedir, respondi calmamente. Seus olhos se estreitaram, estudando meu rosto, meu terno bem cortado, minha postura confiante. Não havia mais nada da menina assustada que ele conhecera. Foi você, sussurrou, não uma pergunta, mas uma constatação. Todo esse tempo, foi você. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, olhando-o diretamente nos olhos. Eu prometi à mamãe, sabe? Naquela noite. Prometi que vocês pagariam pelo que fizeram. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado. De arrependimento? De raiva? De medo? Nunca saberei. Por quê? Ele conseguiu perguntar. Por que não apenas seguiu sua vida? Porque vocês eram a doença, avô. A doença que matou minha mãe, que quase me matou. A doença que infectava toda esta cidade. Fiz uma pausa, minha voz firme. Alguém precisava extirpar o tumor. Ele fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia uma clareza neles que me surpreendeu.
Você é mais forte que todos nós, disse finalmente. Mais forte que sua mãe. Ela tentou lutar, mas de frente. Você entendeu como o poder realmente funciona? Não respondi. Não havia nada a dizer. Levantei-me, ajeitei minha bolsa. Adeus, vô. Quando cheguei à porta, sua voz me alcançou, quase inaudível. Você venceu, Janete. A irmandade acabou. Virei-me uma última vez. Não, vô. Não venci. Apenas fiz justiça. Ele morreu naquela noite. No funeral, 3 dias depois, fiquei ao lado do meu pai, ambos em silêncio, observando o caixão descer à terra. Nenhum dos antigos membros da Irmandade compareceu. A cidade de Estrela, sem saber completamente o que havia acontecido nos últimos anos, sentia apenas que uma era havia chegado ao fim. Ao deixar o cemitério, meu pai apertou minha mão. Está terminado agora? Olhei para o horizonte, para as montanhas distantes além da pequena cidade que havia sido o cenário de tanto sofrimento. Sim, pai, está terminado. Mas não estava, não completamente. Havia ainda uma parte da promessa a cumprir, a parte mais difícil talvez. Aprender a viver, não apenas sobreviver. Encontrar algum tipo de paz. Hoje, sentada na varanda da minha casa em Jaguaruna, observando o mar que se estende até o horizonte, penso no longo caminho que me trouxe até aqui. 78 anos. Quem diria que chegaria tão longe? Depois que tudo terminou em Estrela, decidi que era hora de realmente viver, não apenas sobreviver ou vingar. Meu pai veio morar comigo em Porto Alegre. Comprei um apartamento pequeno, mas confortável, com o dinheiro da herança do meu avô. Uma ironia que não me escapou. Ele viveu mais 15 anos, recuperando lentamente a alegria que a bebida e o luto haviam roubado. Voltou a trabalhar com madeira, mas agora fazendo pequenos móveis artesanais que vendia em feiras de artesanato. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho pesado na serraria, tornaram-se incrivelmente hábeis em criar pequenas obras de arte. Acho que herdei isso do seu avô materno, dizia ele com um sorriso tímido. Ele era marceneiro, sabia? Antes de conhecer sua avó e se tornar comerciante. Era bom vê-lo reconectar-se com uma parte de si mesmo que havia sido perdida, assim como eu tentava fazer. Ele morreu em 1987, pacificamente durante o sono. Tinha 65 anos, não uma vida longa, mas uma que terminou em paz, e isso me confortava. Quanto a mim, continuei na advocacia, não em escritórios prestigiosos ou casos de alto perfil, embora tivesse ofertas. Preferi trabalhar com os mais vulneráveis. Mulheres em situação de violência doméstica, crianças abusadas, famílias ameaçadas por poderosos. Minha experiência pessoal se transformou em uma ferramenta para ajudar outros. Cada vez que conseguia uma medida protetiva para uma mulher ameaçada, cada vez que uma criança era removida de um lar abusivo, sentia que uma pequena parcela da dívida com minha mãe estava sendo paga. Em 1975, conheci Gabriel, um professor de história na universidade. Um homem gentil, com olhos bondosos e uma paciência infinita. Quando lhe contei minha história, não tudo de uma vez, mas aos poucos, à medida que a confiança crescia, ele não recuou horrorizado, nem me olhou com pena. Simplesmente me abraçou e disse: "Você é a pessoa mais forte que já conheci." Nos casamos em 1977. Não tivemos filhos biológicos. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas em 1980, adotamos Luísa, uma menina de 5 anos que havia passado por uma situação de abuso. Ela tinha os mesmos olhos assustados que eu via no espelho quando criança. Talvez por isso, quando a vi no abrigo, soube imediatamente que era minha filha. Criar Luísa foi o maior desafio e a maior alegria da minha vida. Ver aquela criança quebrada florescer lentamente, aprender a confiar, a rir, a sonhar, foi como testemunhar um milagre diário. Gabriel era um pai maravilhoso, paciente nos dias ruins, celebrando cada pequeno progresso nos dias bons.
Juntos, formamos um lar seguro onde o passado doloroso podia ser reconhecido, mas não definia quem éramos ou quem poderíamos nos tornar. Em 1995, quando Luísa se formou em psicologia, chorei durante toda a cerimônia. Ela havia transformado sua dor em um instrumento de cura para outros, assim como eu tinha feito com o direito. O ciclo de dor estava sendo quebrado, transformado em algo positivo. Que vitória maior poderia haver? Gabriel e eu vivemos juntos por quase 30 anos. Ele partiu em 2003, vítima de um câncer fulminante. Não chore por mim, pediu ele nos últimos dias, segurando minha mão. Tivemos uma vida linda juntos, mais do que muitos conseguem em 100 anos. Depois que ele se foi, senti-me perdida por um tempo. Aposentei-me da advocacia, embora continuasse ocasionalmente a prestar consultoria para ONGs que trabalhavam com vítimas de violência. Luísa, já casada com Henrique e mãe de 2 filhos, meus netos queridos, Mateus e Clara, insistiu para que me mudasse para perto deles. Venha para o litoral, mãe, propôs ela. O ar do mar vai lhe fazer bem, e as crianças precisam da vovó por perto. Foi assim que vim parar em Jaguaruna, nesta casa de frente para o mar. No início, a mudança foi difícil. Aos 63 anos, começar de novo em um lugar onde não conhecia ninguém parecia assustador. Mas Luísa tinha razão. O mar tem um efeito curativo. Há algo na vastidão azul, na constância das ondas, no ritmo das marés, que coloca as coisas em perspectiva. Aos poucos, construí uma nova rotina. As caminhadas matinais na praia, o chimarrão ao nascer do sol. Comecei a frequentar a igreja local, não por convicção religiosa, mas pelo senso de comunidade. Conheci outras senhoras viúvas, troquei receitas, participei de grupos de leitura e então veio a tempestade de 2010, uma das piores que a região já viu. Casas destruídas, famílias desabrigadas. A pequena comunidade pesqueira ao norte da praia foi especialmente atingida. No dia seguinte, quando os voluntários se reuniram para ajudar na limpeza e reconstrução, lá estava eu, uma senhora de 63 anos, arregaçando as mangas. A senhora não precisa fazer isso, disse-me um jovem bombeiro, preocupado ao me ver carregando escombros. Todos precisamos fazer algo, respondi simplesmente. Naquela noite, vendo tantas famílias sem roupas, sem cobertores, lembrei-me das colchas que minha avó materna me ensinara a fazer quando criança. Ainda tinha as mãos hábeis, ainda me lembrava dos pontos. Fui até o sótão, onde guardava uma caixa com retalhos que havia acumulado ao longo dos anos, restos de roupas de Gabriel, de Luísa criança, pedaços de cortinas antigas. Minha primeira colcha foi para uma menina de 6 anos, filha de pescadores, que havia perdido tudo na tempestade. Quando lhe entreguei o presente, seus olhos brilharam de uma forma que me encheu o coração. É tão colorida, sussurrou ela, abraçando a colcha contra o peito. Parece um arco-íris. Algo se acendeu dentro de mim naquele momento. Um propósito. Uma forma de dar sentido aos anos que me restavam. Comecei a fazer mais colchas, cada uma única, com padrões que contavam histórias através das cores e texturas. Colchas para recém-nascidos, para noivas, para idosos em asilos, para famílias em dificuldade. Cada ponto, cada retalho costurado com cuidado, era uma forma de dizer: você importa. Sua história importa. Meus netos, Mateus e Clara, agora com 30 e 27 anos, vêm me visitar regularmente. Mateus seguiu os passos do avô e tornou-se professor de história. Clara está terminando a faculdade de oceanografia. Vou estudar esse mar que a senhora tanto ama, vovó, disse-me ela quando escolheu o curso. Luísa e Henrique vivem em Florianópolis, a 2 horas daqui. Ela tem uma clínica onde atende crianças traumatizadas. Ele é engenheiro civil. Vem me visitar nos finais de semana, trazendo sempre alguma novidade, alguma história para compartilhar. Nas férias, todos ficam aqui. A casa se enche de vozes, de risos, de vida. Às vezes, Luísa me observa costurando e diz: Mãe, você transformou cicatrizes em arte. Ela sabe.
Não tudo, mas o suficiente para entender que cada colcha que faço é também uma forma de cura, de ressignificação. Cada ponto, cada retalho unido a outro é uma afirmação. O quebrado pode ser refeito, o rasgado pode ser reparado, o que foi descartado pode ganhar novo valor. Não falo muito sobre o passado, sobre Estrela, sobre a Irmandade. É uma história que pertence a outro tempo, a outra Janete. Mas também não nego minha trajetória. As cicatrizes são parte de quem sou, mesmo que já não dou a tocá-las. A última vez que voltei à Estrela foi em 2015, 55 anos depois dos eventos que marcaram minha vida. A cidade havia mudado muito, maior, mais moderna, irreconhecível em muitos aspectos. Visitei o cemitério, deixei flores nos túmulos dos meus pais. Passei pela antiga casa da minha infância, agora uma pequena pousada. O atual proprietário, ao saber que eu havia nascido ali, insistiu em me mostrar as reformas, orgulhoso das melhorias. Esta casa tem uma energia boa, disse ele, enquanto caminhávamos pela varanda que um dia foi o cenário das minhas brincadeiras infantis. Dizem que houve muito sofrimento aqui antigamente, mas acho que foi exorcizado. Agora só traz alegria para quem fica. Sorri, pensando que talvez ele estivesse certo. Talvez os lugares, como as pessoas, possam ser redimidos, renovados, renascidos. Agora, aos 78 anos, sentada na minha varanda em Jaguaruna, assistindo ao sol se pôr sobre o Atlântico, sinto uma paz que nunca imaginei possível na minha juventude. Não é uma paz perfeita ou completa. Há dias em que as memórias voltam, em que acordo de um pesadelo com o coração acelerado, em que um cheiro, um som, me transporta de volta àquela noite terrível. Mas é uma paz suficiente, uma paz conquistada. Uma paz tecida, como minhas colchas, a partir de fragmentos quebrados, transformados em algo novo, algo quente, algo que protege e conforta. E talvez, no fim das contas, seja essa a verdadeira vingança, não a destruição dos que me feriram, mas a construção de uma vida que eles não conseguiram tirar de mim. Uma vida de significado, de beleza, de conexão. Uma vida que diz: vocês não venceram, eu venci. Não por ter derrubado vocês, mas por ter me erguido novamente. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero compartilhar com vocês algumas verdades que aprendi nessa longa jornada que é a vida. Se você está passando por situações difíceis, por abusos que parecem não ter fim, por injustiças que parecem grandes demais para enfrentar, quero que saiba, você não está sozinho. E mais importante, existe um caminho para além da dor. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando olho para trás, vejo que cada recomeço, no colégio interno, na faculdade, como advogada, como mãe, como avó, foi uma vitória silenciosa sobre aqueles que tentaram me definir pelo trauma. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Quando me olho no espelho hoje, não vejo a menina aterrorizada daquela noite terrível, nem a jovem calculista que planejou sua vingança por anos. Vejo uma mulher que, apesar de tudo, escolheu viver plenamente. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos momentos mais sombrios na casa do meu avô, havia uma centelha em mim que se recusava a morrer. Cultive essa centelha, proteja-a como seu bem mais precioso. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. O que aconteceu com você é apenas uma parte da sua história, não é toda ela. Você é muito mais do que os traumas que sofreu, muito mais do que as mãos que tentaram diminuí-lo. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. A força não vem de repente, como uma revelação. Ela se constrói dia após dia, resistência após resistência, escolha após escolha. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e, ainda assim, sorrir.
as cicatrizes permanecem sim. Há noites em que ainda acordo sobressaltada, há memórias que ainda doem, mas essas cicatrizes não me impedem de dançar na chuva com meus netos, de sentir o sol no rosto, de amar e ser amada. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Cada vez que me senti quebrada e encontrei forças para dar mais um passo, estava me reconstruindo, mais forte, mais sábia, mais completa. Se você está sofrendo nas mãos de alguém que deveria protegê-lo, saiba que há saída. Não estou dizendo que é fácil, nem que o caminho é o mesmo para todos. Cada situação é única, cada recurso disponível é diferente. Mas existem pessoas que podem ajudar. Conselheiros, professores, assistentes sociais, organizações comunitárias, linhas de apoio. Não tenha vergonha de buscar ajuda. A vergonha pertence aos agressores, nunca às vítimas. Em cada país, em cada cidade, há pessoas dedicadas a proteger os vulneráveis. Busque-as. Se a primeira porta que você bater não se abrir, bata em outra e outra, até encontrar quem possa ajudá-lo. Sua vida e sua dignidade importam, não importa o que tenham dito a você. Aos que testemunham o sofrimento de outros, um vizinho, um colega de escola, um familiar, não desvie o olhar. Muitas vezes, tudo o que uma pessoa em situação de abuso precisa é de alguém que acredite nela, que estenda a mão, que diga, eu vejo você. Minha irmã Consolata foi essa pessoa para mim. Talvez você possa ser essa pessoa para alguém. E se você está do outro lado da tempestade, como eu estou agora, se você sobreviveu, se reconstruiu, encontrou paz, compartilhe sua história quando puder, como puder. Não para reviver a dor, mas para mostrar que é possível atravessá-la. Suas palavras podem ser a luz que guia alguém através da escuridão. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Cada colcha que faço, cada história que conto, cada abraço que dou em alguém que sofre, é minha voz dizendo: existe vida além do trauma, existe beleza além da dor, existe amor além do medo. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Não é sobre esquecer, nem sobre perdoar o imperdoável. É sobre recusar-se a permitir que o mal feito a você defina quem você é e quem você pode se tornar. Meus queridos, agradeço por terem me ouvido até aqui, por terem caminhado comigo por essa estrada de memórias difíceis e renovadas esperanças. Vocês me deram um grande presente, a oportunidade de transformar minha história em algo que talvez possa iluminar o caminho de outros. Se minha história tocou seu coração, se você se reconheceu em alguma parte dela, por favor, faça algo agora mesmo. Se inscreva neste canal, ative o sininho para receber notificações. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando histórias que podem fazer a diferença na vida de alguém. Compartilhe este vídeo imediatamente com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Você nunca sabe quem está sofrendo em silêncio, precisando exatamente das palavras que ouviu aqui hoje. Seu compartilhamento pode literalmente salvar uma vida. Pode ser a mão estendida que alguém está desesperadamente esperando. E se você assistiu até aqui, deixe nos comentários a palavra resistir. Isso me mostrará que você realmente ouviu minha história, que você está comigo nessa missão de transformar dor em esperança. Faça isso. Agora! Não espere nem mais um minuto. Juntos, podemos criar uma corrente de força e cura que alcance todos os cantos onde a dor ainda reina. Lembrem-se sempre, nossas cicatrizes contam nossa história, mas nós escolhemos como essa história continua. E eu escolhi, e escolho todos os dias, que a minha continue com amor, com propósito, com esperança. Que a sua também possa ser assim.